Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim, que é relator das obras da Copa em Cuiabá e Várzea Grande. Antes da auditoria feita pelo governo Pedro Táxi, a equipe do conselheiro já havia emitido 11 relatórios que apontavam os graves erros das intervenções urbanas ocorridas em Cuiabá e também em Várzea Grande pela Secopa. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Graduado em Administração e Direito, o conselheiro, que já foi deputado estadual, federal e secretário de Estado de Educação e Infraestrutura na gestão de Dante de Oliveira, é uma das principais testemunhas do descaso da gestão Silval Barbosa com a conclusão das obras que seriam para o Mundial de Futebol realizado em junho de 2014 e que acabaram se tornando um pesadelo para quem vive em Cuiabá e Várzea Grande. O conselheiro, que tentou, mas não conseguiu fechar um acordo que firmasse um cronograma para que as obras fossem concluídas, diz que os responsáveis ainda podem ser penalizados pelo Tribunal de Contas. Muito bem, participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa e também o jornalista Paulo Coelho. Conselheiro Antônio Joaquim, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Conexão mais uma vez. Prazer é nosso. O que a gente se pergunta é, o senhor por muito tempo falou em tudo o que está acontecendo aí e a Secopa sempre rebatia os seus relatórios. Agora o pessoal já está admitindo, né? O que é que te vem na cabeça nesse momento? Não, só do nosso compromisso de fazer um trabalho técnico sempre foi reiterado, né? Nosso dever de não ter nenhuma contaminação na nossa atividade. Nós fazemos controle externo, fiscalizamos, então a gente não pode se entusiasmar com pressões, né? Não pode se influenciar. E naquele momento eu sempre dizia assim, olha, os relatórios são técnicos, as coisas que são rebatidas são muito mais de argumentação, de vontade do que de realidade. Ia lá, constatava e publicava o relatório, porque era uma realidade. Eu tive 2 vezes com o governador Silval Barbosa e disse, governador, esses relatórios vão ajudá-lo a acompanhar as obras de uma forma mais efetiva. É um relatório independente, técnico, que pode confrontar com as informações administrativas do seu secretário. Então é para ajudar, mas eu percebi que havia dificuldade daquele entendimento, de absorver aquela ferramenta importante para a gestão naquele momento. Porque aquilo ali poderia ensejar, veja bem, o primeiro relatório foi em 2012, exatamente. 12, isso. O primeiro relatório foi em 2012, em dezembro, me parece. Naquele momento, 27 obras, só uma estava dentro do prazo, 26 fora, que variava de 30 dias a 6 meses, 180 dias. Na minha opinião, aquele momento era o momento da decisão seguinte, vamos parar com essas e vamos continuar estas, né? Faltou foco, na verdade. Faltou foco, porque veja que até hoje tem obras inacabadas, né? Então, quase todas. Né? É uma grande parte, vamos dizer todas. assim, né? Naquele momento já se sabia que o VLT não ficaria pronto? Sim. O TSE já tinha essa informação e já tinha repassado para o governo do Estado? Não, naquele momento não, porque havia naquele momento, depois em março, em 2013, o governo nos apresentou para a sociedade toda um cronograma do consórcio, mês a mês, dizendo que até maio do ano seguinte, 14, né, antes da Copa, entregaria o VLT. Todos ficamos assim, claramente, muito céticos com aquilo, uma obra gigantesca como essa. Mas logo na sequência, os relatórios já identificavam o atraso e concluía com clareza que não ficaria pronto. E tanto que o governo, nos penúltimos relatórios, admitiu que o VLT estava fora e nós tiramos o VLT do relatório, porque já não se discutia a questão Mesmo do assim, VLT. eles demoraram para admitir, né? Porque demoraram. Até quase o final do governo foi falado que o VLT chegaria, pelo menos no CPA. Depois foi jurado que chegaria até o final na ponte Júlio Miller, que não ia servir para nada também se chegasse até ali. E a gente sabe no que deu. Se ficasse isolado até a ponte Júlio Miller, também não ia servir para nada, tumultuaria a vida de Cuiabá. Por exemplo, o viaduto Cefaz. Aí Várzea Grande ia ter VLT e Cuiabá não.
Mas ficaria ali, Esse é um pelo menos, problema. uma demonstração de como seria o VLT. Fisicamente. Esse é um problema. O viaduto da Cefaz, ele foi construído por VLT. Ali Consórcio. não precisava de Sim. fazê-lo, para Não tumultuar, virou essa bagunça Aliás, não aí. serve para nada aquele viaduto. Não sei pra quê. Só vai servir quando tiver o VLT, na Mas nem verdade. quando tiver, então, podia ter feito de outra Conselheiro, forma. né? Enfim. boa noite. Eu precisava que o senhor falasse. Eu tive a oportunidade de ler parte dos relatórios lá do Tribunal de Contas e eu percebi, pelo que eu li, que de fato ali já mostrava que o VLT não tinha projeto completo. Essa semana que passou, eu tive A gente já falava isso no Conexão, Exato. né? Lá atrás. A semana que passou, eu tive também a oportunidade de acompanhar depoimento na comissão parlamentar de inquérito que a Assembleia instalou, do senhor Boulos, que é o Planservice. representante da Planserv. A Planserv falou- é a empresa que deu Foi gerenciador, contratada para e fiscalizar as administradora, obras. fiscalizar as obras. Exatamente. Só um E detalhe. ganhou contra- 47 milhões isso. com apenas 12 funcionários, é isso? 12 técnicos O para fazer essa Boulos. fiscalização. Tá de O senhor brincadeira, Walter né? Boulos, Ganhou do governo, né? É. o senhor Walter Boulos, que é esse responsável, já admitiu que não existe, nunca existiu o projeto completo. E disse ainda que já existem 50% ou mais de obras feitas no VLT, que a gente sabe que não existe. Esse foi o grande erro de não haver projeto, planejamento. E eu queria que o senhor emendasse nessa resposta alguma coisa sobre o RDC. Parece que tudo começou ali na elaboração ou na absorção do RDC, que seria um modelo para dar agilidade, enfim, que acabou, hoje a gente percebe que parece que o erro foi ali no RDC. Que o senhor explicasse isso e a sua percepção pelo fato de não haver o tal projeto. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que realmente o grande problema das obras públicas do Brasil são relacionadas à falta de projetos. É o grande problema, é o cerne da questão. Por exemplo, você está vendo o Petrolão aí, começa uma refinaria com 2 bilhões, vai para 20, 30 bilhões. Quer dizer, a falta tanto que o Tribunal de Contas de Mato Grosso não aceita mais nenhum edital de obras se não tiver o projeto executivo. É o tal projeto executivo, porque normalmente faz o projeto básico. E esse projeto básico aceita todo tipo de Alterações, né? Enfim, vira essa bagunça que fica as obras inacabadas e sem... Então, resumindo, o grande projeto das obras públicas brasileiras não é de Mato Grosso, é do Brasil, é a falta de um bom projeto, do projeto executivo bem feito. Questão do RDC é outro aspecto. O RDC é uma nova modalidade de licitação que foi criada com o objetivo de atender às obras da Copa do Mundo, das 12 sedes do governo federal e dos governos estaduais. Regime diferenciado de contratação. Muda a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, que está há 17 anos no Congresso para ser alterada e não altera. Aliás, o Congresso se omite de uma forma, às vezes, inaceitável. É uma insensatez essa omissão que o Congresso tem em relação a muitas coisas, como as reformas que nós precisamos. Então, esse novo regime de contratação foi feito com medida provisória, foi aprovado pelo Congresso Nacional e ele muda. Por exemplo, não exige o projeto. Ou seja, você pode licitar uma obra sem um projeto, porque o projeto fica por conta da mesma empresa. Então, o projeto executivo e a execução da obra fica por conta da mesma empresa. Isso está previsto no RDC. E foi o que aconteceu com o VLT. O VLT fez um projeto básico, licitou, e aí ficou por conta da empresa fazer o projeto executivo e executar o projeto executivo, em cima do projeto básico da licitação. Então, essa é a grande diferença. Vou te dar um exemplo concreto. A questão do viaduto Cefaz, deu problema? Deu. Quem paga o conserto desse problema é a empresa, porque o projeto é de responsabilidade dela. Se está errado o projeto, e foi por isso que deu problema ao viaduto, é responsabilidade da empresa. Mesma Então, coisa o viaduto da UFMT, que deu problema na drenagem. Todas as obras... Tem garantia de 5 anos, inclusive, né? Tem garantia de 5 anos. Então, o governo, nesse caso, está isento de gastar para consertar erros do projeto executivo, porque é de responsabilidade da empresa. Essa é a grande diferença de você agilizar
a cabeça era essa, a ideia, a concepção era de agilizar as licitações para poder... E parece que Às foi vezes na justamente teoria, aí... mas na prática não foi o que aconteceu. parece que foi Na justamente prática aí não, que... porque o que Paulo, aconteceu? aí que A empresa entrotou. não criou um mecanismo de execução, de elaboração de um projeto adequado. Prova que o viaduto tem um problema, falta de um projeto adequado. Conselheiro, eu não sei se eu estou enganada, o senhor pode me corrigir, eu não vi em nenhum momento o TCE se posicionar com relação ao projeto executivo. Cobrar do governo do Estado e do próprio consórcio VLT o projeto executivo. Se só tinha o básico, por que o TCE não cobrou isso? Mas não é bem assim, Ana. Não é que só tinha o básico. A licitação foi feita de acordo com a nova lei da RDC, que podia fazer com o projeto básico, porque quem faz o executivo é a própria empresa. Na Lei 866 não pode ser feito isso. Tá, mas depois ela não teria que fazer o projeto executivo? Sim, como deve ter feito, só que fez mal feito. O governo do Estado, o atual governo, disse que não. Não. Falou que não tem tem projeto como, não tem executivo. como não ter feito. Completo não. Falou que Não tem projeto. como não ter feito naquilo que ele executou. Para executar precisa de um projeto executivo. Então é feito, só que é de responsabilidade da própria empresa. Então, veja bem, como é uma obra inacabada, o tribunal exige o projeto executivo na lei anterior, na lei 8666. Mas como esse prevê que é a própria empresa que vai fazer o projeto executivo, você considera que tem que recepcionar a obra pronta, já com o executivo e com a execução, o projeto e a execução da obra. Tanto Mas uma que eu obra volto... dessa magnitude, Pois é, eu mas acredito tanto que que o eu governo volto a tenha dizer, acompanhado, né? Claro, tem que ter, a Plancer faria isso, e nós, o tribunal, Secopa, também. Agora, o que é a dificuldade do tribunal já se posicionar, julgar ou condenar? Porque nós estamos fazendo, na verdade, esse acompanhamento concomitante, porque a obra não foi executada. Você não pode ainda julgar o contrato, porque o contrato está em execução, é um processo de execução, ainda não está pronto. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, a VLT já gastou 1 bilhão, é verdade, 500 milhões com carros, com vagões. Sim, os vagões. Era necessário esse gasto? Lá no começo? Lá no começo? Isso é uma decisão de gestão. Mas e a coerência? Onde que fica a coerência? Mas não cabe o controle externo entrar, me imiscuir na gestão. Fazer julgamento de valor nesse sentido. Porque a gestão ela é discricionária nesse aspecto. Se o VLT compõe de compra de vagões e de construções de obra, de viaduto e de trilhos, essa forma dessa execução, claro que o tribunal vai cobrar a execução como um todo, mas você não pode comprar os vagões agora, o tribunal não tem essa, nós não imiscuímos. Mas hoje o tribunal gestão. pode se manifestar ou não, conselheiro, porque, olha só, os vagões estão aí enferrujando, deteriorando. Não, claro, aí já é outra. Dentro do vagão tem hoje. Aí é uma questão de boa e má gestão. Por exemplo, se você... É desperdício de dinheiro público. Exatamente. Desperdício é o grande problema. Então, agora o tribunal pode, na hora necessária, na hora conveniente, dizer, olha, há uma responsabilização aqui, porque decidiu-se comprar o vagão, não está cuidando dos vagões, está causando prejuízo ao erário. Agora, considerando que a empresa ainda não entregou a obra, talvez o governo vai dizer assim, a responsabilidade é da empresa. Mas se daqui 5 anos entregarem a obra e os vagões estiverem deteriorados, a empresa vai ter que colocar os vagões. Eu entendo assim, Seria porque isso. como é a responsabilidade dela, a execução da obra como um todo, agora tudo isso é uma... Só a responsabilidade isso vai dela brigar. da execução, mas a decisão de comprar, antecipar Foi do a compra... governo. Foi do Agora, governo. ainda sobre o assunto RDC, perdão aí, André, assim, o senhor falou aí de 1 bilhão, na verdade foram 1 bilhão e 78 milhões de reais já admitidos como gastos. 500 só dos vagões, Então, metade disso. faltando aí menos de 400, pouco mais, 400 milhões, e a própria empresa administradora dizendo que já foram feitos mais de 50%, cadê? Vamos ser Foram coerentes só aqui. 17, na verdade. Né? Sabe o que existe aí? Eu pergunto para o senhor, pergunto ao senhor, seria possível construir o resto do que falta do VLT com 400 milhões apenas, visto que o RDC não permite aditivos? Exatamente. Teria que construir com isto. O aditivo não Não é possível isso, Arnaldo? Não é possível. O aditivo não é permitido no RDC, exatamente porque a responsabilidade do projeto executivo é da empresa, então não cabe dizer que errou. Então tem que ter um projeto que adeque à conclusão da obra. Alguns casos que podem admitir aditivos no RDC, não é que é proibido 100%. Caso, por exemplo, de recomposição financeira
uma catástrofe, um problema de ordem climática, um problema de um choque econômico mundial. Existem situações que cabe aditivo. Que não é o caso aqui, não é? E eu não considero que seja o caso. Não há Tem uma nada, catástrofe aqui fora, falta de vergonha. Não há nada de recomposição financeira, por exemplo. Não há nada de novo. Vou dizer, o câmbio subiu. Pode ser até um argumento, mas tem limite isso, né? Diante dessa variação cambial, pode ser. Mas tudo isso é dentro de um limite com conceito e com justificativa. O que eu percebo é que o governo judicializou a questão. Né? Percebo não, a realidade. Está judicializada a questão, o atual governo. E a obra está parada. A obra está parada. Mais 75 dias. O que se pode afirmar é o seguinte: no mundo real é precisa encontrar uma solução. No mundo real não adianta. O senhor acha possível mudar o modal agora? Voltar para o BRT? Olha, o Tribunal de Contas não pode... Jogar uma bomba ali. O Tribunal de Contas vai fazer com os vagões, né? O Tribunal de Contas não pode emitir opinião sobre gestão, Mas sobre decisão. Opinião, então, pessoal. Eu sempre digo isso. Na hora que houve o debate, VLT, BRT... Tribunal quieto, quem escolhe políticas públicas é quem tem mandato, quem recebeu voto, quem tem, quer dizer, no caso do governo, é o governo executivo, o governador e os deputados, são eles que são responsáveis. Sim, mas o senhor é formado em administração. O que o senhor faria? Bom senso, como é que você, o que você vai fazer com esses 500 milhões, esses vagões? Vai fundir para vender no ferro velho? O que você vai fazer com todo esse sistema já? Quer dizer, então eu acho assim, essa ideia para os caras. Até porque como cidadão eu quero dizer o seguinte, não dá para ser uma conta normal essa conta. Se você for fazer uma conta normal de um investimento dessa magnitude, vamos reconhecer que depois dele pronto, o Cuiabá vai dar show no Brasil e na América Latina em transporte coletivo, público. Sim. Agora, como que você vai fazer uma conta normal? Se você for fazer uma conta normal do investimento que seja de 1,5 bilhão, 1,7 bilhão, 1,8 bilhão, para recompor a nível de custo de passagem, você não paga nunca. Esta obra vai ter que ser uma obra assim, o governo, olha, eu vou assumir a obra, essa é uma obra social, eu vou assumir, quem vai pagar é o cidadão lá de Tesouro, de Araguainha, de São Félix, Alta Floresta, você, eu, e aí vai beneficiar a cidade, e aí vai ter que fazer a concessão depois da obra pronta, e a partir da concessão... Precisa ver se esse cidadão lá de Confresa, de Santa Rita... O dia que ele vier a Cuiabá... vai querer pagar essa conta, mas vai ter que pagar. Mas já está pagando, né? Eu estou dizendo que se for para o Tesouro, ele vai pagar, vai para o Tesouro. Então, se não for para o Tesouro, não tem conserto. Senão a passagem vai ficar 15, 20 reais, não adianta. Então, eu acho que esse é um problema. Isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser enfrentado. Quer dizer, então tudo bem, o Tesouro vai bancar, vamos fazer a concessão com a obra pronta e a partir daí você vai dimensionar custos. Mas 1,5 bilhão vai ficar por conta do Tesouro, o que vai fazer? Essa é a realidade, porque não adianta você fazer uma conta normal de você recompor esse investimento, não tem como, isso vai virar um preço que não tem como executar o VLT. Agora, conselheiro, houve quantos... Isso é uma opinião como cidadão. Como cidadão, pelo amor de Deus. Que o Paulo tocou. Cidadão não é cidadão Antônio Joaquim. Mas os 400 milhões que o Paulo tocou, quer dizer, não vai dar para concluir essa obra toda. O governo do Estado fala que vai precisar de quase 2 bilhões para concluir o VLT. O prefeito de Rondonópolis, o Percival Muniz, esteve nesse programa muito tempo atrás. Ele já falava isso, né, Paulo? Mauro Mendes também. O VLT, não, mas muito antes do Mauro falar que o VLT não ia andar, o Percival já tinha falado. Esse VLT não vai custar 1,5 bilhão. Vai custar 3, 4, 5, até 10 bilhões. E não vai ficar pronto em 2 anos. Vai levar até 10 anos para ficar pronto. Todo mundo achou um absurdo na época, que ele falou isso 1 ano antes da Copa, né, praticamente. Conselheiro, mas ele tinha razão. A gente está vendo hoje aí que ele tinha razão. A gente que acompanha o dia a dia aí da política no estado de Mato Grosso, cobrindo jornalisticamente, a gente também observa algumas coisas que são absurdas, pelo menos aparentemente. Queria saber a sua opinião. Por exemplo, o próprio tribunal já emitiu aí quantos relatórios? 17, 11? Foram vários relatórios. A auditoria, outros tantos. Aí vem não sei quem, mais outros tantos. A Planserve, que foi contratada, a Planserve, que inclusive serviu de base para a auditoria, não é? Apontou mais de 500 irregularidades nas obras. Exato. Isso que eu ia perguntar agora, Ana. 500 e tantas irregularidades identificadas.
O TCE, outros tantos, apontou também irregularidades. Você falou de 27, de 26. Precisaria mais uma CPI, eu sei que você não vai interferir no Legislativo, mas tem mais uma CPI em curso com tanta informação borbulhando aí. Paulo, uma já não CPI seria... e uma auditoria do governo do Estado que foi realizada também. É informação demais, quer dizer, nova gestão. tudo para chegar no mesmo ponto, que não está funcionando, que não funcionou e que não vai funcionar se continuar assim. Não, o engraçado é que é muita informação, muito relatório, muito E pouca dinheiro ação. gasto auditoria. para falar o que eu já falava, o que você já falava, o que ele já falava, o que o Américo já falava. Estarrecedor. O que o leigo já falava, né? Então, enfim. E o Tribunal de Contas? E aí? Como vai esperar primeiro o leite derramar, mais do que foi Já derramou, derramado, para agir, ou teria como fazer? Conselheiro Antônio Eu Joaquim, queria que peço eu falasse licença. agora, né? Vai Peço pedir para o licença para próximo chamar o bloco, né? intervalo para ele responder essa Eu vou pergunta. ter que repetir a no próximo bloco. pergunta Pode ser, enorme Paulo de Coelho? novo. O senhor vai lembrar No essa outro pergunta, bloco. Paulo Coelho, de novo? Então, tá bom. Vou escrever Ricardo, aqui. não sai daí. Daqui a pouquinho voltamos então com o conselheiro Antônio Joaquim, relator das obras da Copa. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, hoje recebendo o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, que é relator das obras da Copa. No bloco anterior, Paulo Coelho estava perguntando sobre as questões de tantos relatórios e tantas informações, né, Paulo? Um excesso de informação, abundantes, pouca ação. Abundantes informações, pouca ação. E eu queria que se emendar nessa pergunta aí, parece aí a proposta de um memorial lá do TCE, com tudo que já foi levantado de informação para o Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Contas, que serviria, inclusive, para a própria CPI. Se o senhor falar sobre isso aí, vai esperar o leite derramar mais ainda, se é quem dá leite, para agir? Não, quanto ao memorial, já está com a CPI. Nós já foi entregue, já? Já produzimos o material. Quer dizer, mais informação... Não, mas veja bem, não é nem a questão do leite derramado, é o que eu disse no início. O papel do controle externo é acompanhar as ações administrativas na hora que ela está ocorrendo. Um papel moderno, não um papel antigo. O controle externo só julgava coisas que tinham acontecido. Agora não. Tanto que nessas obras, por exemplo, da Copa, eu como relator suspendi uns 8 editais de licitações que tinham problemas, antes deles serem realizados. Então é o chamado controle na hora, concomitante. É você fazer... Simultâneo. É você fazer biópsia, não autópsia. Biópsia num câncer do que autópsia num cadáver que já foi. Então, o tribunal não está trabalhando sobre o leite derramado. Só que o nosso tempo é diferente do tempo do executivo. O tribunal tem funções. A nossa democracia, o regramento constitucional, o Estado Democrático de Direito. Nós controlamos, fiscalizamos, quem executa é o executivo. Então nós não podemos atropelar, eles que definem, né? Agora, se você tem um contrato e tem atraso, o que nós fizemos? Identificamos o atraso e determinamos que fosse cumprida o contrato, ou seja, que multasse as empresas atrasadas. Tudo isso está lá nos relatórios, exigindo que fosse feito tomassem essas atitudes de penalização às empresas que atrasassem. Algumas obras de forma inaceitável. Tem umas obras aí que Deus o livre. Você tem exemplo aí desse Deus me livre aí? Obras da Avenida 8 de Abril, é um vexame. Vergonha, né? A obra dos centros de treinamento, Os Scott, então são várias. E agora, o tribunal determina. Se o gestor não cumpre as determinações do tribunal, em algum momento o tribunal vai penalizar o gestor. Mas está penalizando o conselheiro, porque a gente vê, depois de tudo isso, as contas são aprovadas, né? Com algumas ressalvas, mas elas são aprovadas. Vai lá, paga se a gente uma chegar multazinha, esse ano e Mas, Ana, deixa eu as te dar contas um do exemplo. governo Silval e da Secopa serem aprovadas... Eu acabo de decidir para devolver R$500 mil no teleférico Chapada, que era uma das obras da Copa. Sim. São decisões do tribunal. Não foi aprovado, foi decidido... O teleférico não era obra da Copa. Não, mas era considerado no pacote. Mas eu estou dando um exemplo, é decisão do tribunal para que Quem vai devolver esses R$500 mil? Tem que ser o gestor. Que é o Yuri Bastos, né? Eu estou querendo dizer assim, o tribunal... Vai devolver. O tribunal toma Governo do Estado. atitudes... Hein? Quer dizer, nós vamos devolver, né? Ele não vai A devolver. gente sabe que na prática Não, ele não mas devolve, eu né, quero dar um conselheiro? exemplo assim, que tem contas aprovadas, sim, tem contas rejeitadas, muitas contas rejeitadas. Existem várias contas rejeitadas. O problema é que você tem que considerar
que o tribunal age de acordo, como eu disse, no Estado Democrático de Direito. O mundo é assim, eu não posso sair na rua apontando, você é culpado, vai para a cadeia. Existe um processo. Não é juiz, né? Nós somos juiz de contas, mas existe um processo, se abre um processo, se coloca os documentos, oferece o prazo constitucional de defesa e depois analisa em cima de uma auditoria técnica. Não dá para você fazer no voluntarismo, eu culpo esse, culpo... Agora, se lá no... Veja bem, o tribunal não é polícia. O tribunal julga contas públicas. Se eu tenho lá uma conta onde todas as questões estão legais, mas aí dizem, mas o sujeito, o gestor, roubou. Se ele recebeu dinheiro de alguém na conta dele ou na conta familiar, nós não quebramos sigilo bancário. Isso é da polícia. Nós não abrimos ação penal, é do Ministério Público. Agora, se as contas estão bonitinhas, lá no maquiadas, né? Mas veja bem, quando nós descobrimos que tem problema, nós fazemos a penalização. Agora, nós não podemos fazer porque houve uma denúncia de que o prefeito, ou o governador, ou o secretário recebeu 500 mil na conta dele. Eu entendo então, o seu que posicionamento fazer? e a posição do TCE. Mas a gente precisa ter um... Mas, Ana, isso é uma coisa importante, porque senão vira Venezuela, vira Cuba. Claro, né? Agora, vamos considerar o seguinte, o país está mudando. Você veja aí o que aconteceu com o Mensalão. A Lava Jato agora. O secretário, Operação Imperador, inclusive. O chefe da Casa Civil, o segundo homem da República Brasileira, foi preso na Papuda, o Jadisseu. E quem imaginava que o Riva ia ser preso também? O presidente do PT, o José Genuíno. Os dois homens considerados mais fortes do Estado nos últimos anos. O Petrolão. E o Riva Moraes estão presos. Então, o Petrolão, no caso do Petrolão, as coisas estão acontecendo. Mas tem que ser assim, no Estado Democrático. Mas aí eu vou seguir minha tese do bom senso aí. O tribunal é técnico, ele é específico, mas assim, se eu tenho 1 bilhão e 78 milhões já gastos, e eu não vejo a obra, nem o rabo da obra. Mas tem. Falta mais de 50%, só terminar aqui. 50% faltando a mais, com 400 milhões para terminar, o tribunal não poderia intervir. Essa conta não bate. Não bate. Não. É muito claro isso, André. Mas em tese ela bate, Paulo, esse é o problema. Se você tem uma obra de 1,5 bilhão, o TCE não é gestor, ele vai apontar a falha. Veja bem a conta que você tem que fazer. Você tem uma obra de 1,5 bilhão e 500 milhões já foram gastos na compra de vagões, está lá, justificado, está comprado e pago. Espera aí, mas você tem, o tanto de obra que tem do VLT, e só viadutos são quantos? Não, tem várias obras. Mas, conselheiro, o presidente da CPI das obras da Copa disse... Você pode até considerar que 1 bilhão e 60, 1 bilhão e 70 que foram gastos de forma atabalhoada. Por exemplo, 500 milhões de vagão. Tinha que pagar esses vagões 3, 4 anos. Tocar nesse ponto, tudo bem. Mas veja bem, não é bem assim, não tem nada. Tem. Mas, conselheiro, então veja bem, a compra desses vagões, se foi mal gasto, não tem. Tem, fisicamente. E o presidente tem vagões enferrujando, tem um viaduto. O presidente da CPI não é questão de ser mal gasto. Foi gasto naquilo que estava previsto, só que não foi de forma do tempo adequado. Mas, conselheiro, tem uma informação do presidente da comissão da CPI das obras da Copa, que ele diz o seguinte, esse 1 bi e 78 milhões corresponde, aliás, a 80% da obra concluída, não 52%. Né? Como é que o senhor avalia a situação? Esse 1 bi... Mas há controvérsias nesses 52% também. Porque então, ele fala que esse 1 bi representaria 80% da obra concluída do VLT. Os últimos relatórios identificavam que... mas concluído não. Os últimos relatórios identificavam que a obra física do VLT estava por volta de 30%. A obra física. Que é o que, na verdade? São todas as questões. Viaduto, trilho, estações, todo aquilo. São 22 estações ou 27? Só tem uma feita lá na porta do aeroporto. Então, em torno de 30 as obras físicas estariam. Pelos movimentos de viadutos, de tudo, e você pode até considerar 30% das obras físicas. Aí considerando os vagões que chegam. Mas o senhor confirma essa informação da CPI de um bi representa 80% da obra? Não, porque eu realmente não tenho essa informação. 80% do gasto. Não tem. Agora, a CPI tem todas as atitudes
todos os eventos de auditoria que o tribunal fez ao longo desse tempo. Enfim, O que vai a ou não vai? população quer, Paulo, é que os culpados sejam responsabilizados, O que a punidos. população quer, Ana, é que isso, essa e o coisa VLT funcione. pronto. O que a população, E vai funcionar quando? O que a população Mas também quer ela não é quer que impunidade, conselheiro. Claro que não. Não. Mas o que a população quer é que o transporte coletivo atenda à necessidade da população. vai atender quando? Essa Qualidade. discussão ela se torna inútil do ponto de vista prático se você não caminhar para uma situação de solução do problema. Responsabilizando quem for necessário responsabilizar, ex-gestores que porventura tenham desviado os recursos, fazendo tudo o que for necessário fazer. Agora, o que é preciso é encontrar o caminho para que se resolva a questão. Não adianta ficar só debatendo, não. É porque, como vocês colocam, informações sobre as questões que foram executadas, todos nós temos muitas. Então, o que precisa é enfrentar o problema. Por exemplo, tem que se admitir o seguinte, se for para fazer conta de recuperação de investimento, pode acabar, não tem chance. Então você já tem que admitir, isso é uma decisão de governo. Tem que assumir o prejuízo. Vamos assumir Perdas, esta história e pronto, fica mais barato e vamos resolver o problema. Porque a obra mais cara é a obra que não acaba. Está judicializada a questão com a empresa, com o consórcio, mas é preciso sentar com o consórcio e encontrar o caminho, mesmo que seja necessário um aditivo e que ele seja transparente. Aditivo, falar em aditivo é Mas salgado. não é RDC, pode aditivar? Mas não Em pode casos do ponto de vista do específicos, né? executivo, mas casos especiais, como câmbio, como problemas de recomposição mas não existe econômica. isso hoje. Não, mas eu quero dizer o seguinte, como é que você vai resolver o problema se você não tiver a capacidade de encontrar um caminho? E um caminho significa você fazer um acordo. Não tem como você fazer na marra. Você tem um contrato, que foi aprovado, que foi licitado, que já está executado uma grande parte. Como é que você vai fazer unilateralmente alguma Você acha coisa? que o governo Você está tem- buscando esse entendimento? Eu Está buscando espero uma que solução? sim, eu acho o que TCE sim. foi convidado para essa discussão? Não, essa é uma discussão que não cabe ao controle externo neste momento. É uma discussão de gestão. Gestão é gestão, ninguém pode fugir da responsabilidade de gestor. O tribunal não pode dar ordem para o governador e para o prefeito, faça isso, faça aquilo, do ponto de vista de escolhas. De escolhas. Pode dar ordem sobre... Mas ele pode embasar essas escolhas instruir, diante na de verdade. todos esses Sim, relatórios. mas depois né? das escolhas feitas é que nós fazemos o controle. Escolheu a política pública X, aí nós vamos fiscalizar a execução. Mas não vou dizer, você vai para esse rumo, vai para aquele. Isso precisa de voto para fazer isso. Ou Então, seja, o isso VLT, precisa de mandato. o cidadão de Cuiabá e Vargas Grande vai ver o VLT Espero que funcionando sim. quando? Espero que... Falam de 2018. Não, se que eu fosse acho que para não- começar a executar a obra, com um cronograma correto, transparente, E com o dinheiro que está aí, com esta obra, esta é uma obra que jamais poderia ter sido prometida por 2 anos. Fazer uma obra dessa magnitude, nós temos que reconhecer que é uma obra magnífica. Para fazer uma obra dessa magnitude com 4 anos, é uma obra muito rápida, com 4 anos. Então, o bom senso seria de 5 anos. faltou bom senso então. Nem os chineses Faltou, fazem, né? sem dúvida que faltou bom Faltou senso. honestidade, vamos Faltou. falar português. Faltou honestidade, mentiram descaradamente para a Faltou população. responsabilidade, né? Responsabilidade, acho que é a palavra mais o senhor correta, né? vai ter que virar público e explicar toda essa Houve nhaca que o senhor ingenuidade fez. de acreditar. Ô, Maurício Ingenuidade, Guimarães, não. o senhor tem que parar de fugir de vir aqui quando a gente convida e vir aqui explicar tudo o que o senhor fez, essa nhaca que o senhor Aliás, eu transformou não a sei cidade. por que o André não convida o Maurício Guimarães Já para foi vir aqui. convidado, Não, ele não quer falar eu sobre o acho N assunto. milionésimas vezes e ele Não nunca sei vem, por que ele que está não- fugindo. Enfim. Vamos ver se ele mas, fala pra CPI, né? Conselheiro, eu quero entrar num assunto, ainda falando desses vagões, ainda falando de VLT, uma pedra que o seu assessor Américo, que está ali, me cantou ontem ainda, O Américo te cantou? me cantou uma Poxa, pedra, Américo. Paulo Coelho. Cantou a pedra. A pedra, Paulo Coelho, tá? Ainda bem, Boa né? bola. Eu já ia sinuca, entender tá bom? coisa Ainda aqui que- bem. Olha como é que é. Você faz eu perder o raciocínio, Paulo Coelho. Vai ter que editar, hein? Mas eu perdi o raciocínio. Fala logo que você ia perguntar para ele. A questão da compra desses vagões de forma antecipada não teria sido uma fraude legal? É o que eu volto a dizer. Infelizmente, essa é uma verdade. Quando você tem um contrato, a execução dele é de responsabilidade do gestor. Então, o tribunal, como fiscal do controle externo, ele, na hora que você terminar o contrato, esse é outro problema. O contrato está em execução, nós não podemos julgar o contrato, ele ainda está em execução. Você julga no final
a execução, como você julga o balanço 2015. Fecha o balanço em 2016. Não, mas o prazo para executar o contrato terminou há um ano, É isso que eu ia praticamente. perguntar. Não, O prazo já foi. Vamos entregar os trens, que é o filé da coisa, que custa mais caro, custou aí 400 milhões, 500 milhões, não sei. A empresa Mas levou eu um monte de respondendo. dinheiro nessa compra. Eu respondo a sua pergunta. O E não entregou a obra. O tribunal não cabia o tribunal e impediu o pagamento dos vagões. Estava dentro do contrato. Sim, mas como eu estou perguntando, a questão da licitação fraudulenta não, da fraude legalizada, o senhor vê isso de alguma forma? Olha, fraude legalizada. O desperdício, a licitação de desperdício, né? Eu faço um artigo, eu faço um artigo que o senhor publicou que também. publiquei na quarta, diz, tem muito desperdício licitado. Exato. Isso é uma verdade. O que é que o senhor quer dizer É com legal. isso? É mesmo. É legal. Verdade. Por exemplo, Mas não é moral, alguém, né? É alguém legal, mas não é faz moral. uma licitação, eu não estou dizendo nem de desvio, é desperdício, nem de corrupção. Má Você gestão, faz né? uma licitação de 10 milhões para investir na educação. Aí você vai avaliar o que significou esses 10 milhões, qualquer projeto que seja na educação. Você vai avaliar o que significou na melhoria da educação, zero. Então é um desperdício licitado legal, gastou 10 milhões, que não resolveu nada na vida das pessoas. A educação continuou ruim. Ou seja, uma fraude legalizada. Em tese Fala é assim, português, é uma fraude, você sim. fala português. Vamos dizer, é uma fraude legalizada do ponto de vista do desperdício. Você gastou à toa, legalmente. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, nas minhas palestras que eu faço aí em relação sobre gestão pública, eu não sei, eu acho que o desperdício é maior que a corrupção. Porque a corrupção, o sujeito tem medo, tem certo pudor ali, é prudente ali. Pode ser preso. Agora, o desperdício, não, o cara gasta, tá legal. Não é fica meu mesmo, dinheiro né? de todo mundo. Ó, Então, eu acho que o desperdício, esse desperdício licitado legalmente, Mas o a quantidade de dinheiro gasto à toa, que não resolve o problema, é maior do que o volume O de corrupção. desperdício presumido, conselheiro, ele é uma fraude, porque quem que montou o projeto da licitação? Quem que montou todo o esquema? Não foi o próprio governo? Na essência é uma fraude, mas é legal, porque se está no orçamento, eu digo o seguinte, quem É escolhe... meio antagônico Você não tem isso, como né? punir, Uma né? Você fraude tá ali, é legal. legal. Pois é, porque isso é uma essência que a gente está dizendo, um conceito sim, de essência. Porque, veja bem, eu volto a dizer, quem discute políticas públicas é quem tem mandato. Vamos traduzir isso para o orçamento. Se você tem um orçamento que está previsto gastar na educação X milhões, no caso do Mato Grosso é 1 bilhão e 500 milhões na educação, me parece. Então, se você descer 1 bilhão e 500, tem lá, fora salários, tudo, um programa de 50 milhões que não diminui a repetência, não diminui a evasão escolar, não ensina os alunos, não melhora a vida dos professores, vai gastar 50 milhões à toa, está lá no orçamento, é legal, o tribunal não pode fazer nada, então é um desperdício. Não estou dizendo que é o caso do governo em Mato Grosso, mas estou dando um exemplo assim, se está no orçamento, faz a licitação legal, licita o desperdício e, portanto, gasta dinheiro sem nenhum retorno para a sociedade. Mas eu volto a dizer, o que o povo quer? É que a coisa funcione, não adianta essa discussão infindável de ilegalidade, tem que encontrar solução para a coisa funcionar. Essa é uma responsabilidade do gestor. O senhor acha sinceramente que vai funcionar? Espero que sim. Eu quero andar nesse VLT. Não, esperar Eu todo vou mundo pegar- espera agora. Eu vou pegar O senhor o acha VLT. que vai Eu funcionar? acho. Você acha que um dia vai eu sair acho, não tem como não e funcionar. vai resolver? A inetividade... Mesmo que O senhor demore não uns 10 acha que anos, tá vai faltando? funcionar. Eu quero pegar o VLT ali no Três Américas, de terno, e ir para o aeroporto, no ar-condicionado, não precisa nem de carro. Sem ir pro ter que aeroporto. pagar táxi nem de carro. Esse, Mas eu preciso fazer. Vai, fala. Não, eu só ia fala, perguntar, né? voltar à questão da Plan Service. O que assusta é que o governo do estado pagou na gestão passada 47 milhões para uma empresa fiscalizar as obras. A empresa apontou irregularidades, mais de 500 irregularidades, inclusive nos viadutos, né? Ela cita, o representante da Plan Service citou na CPI da Copa, na Assembleia Legislativa, na semana passada. E o governo do estado não acatou esses apontamentos. E o TCE sabia dessa empresa, tinha conhecimento, teve acesso a esses relatórios produzidos por ela. Como é que foi esse processo, conselheiro? Conselheiro, responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estão me dando sinal ali, eu preciso fazer um intervalo. Não saia daí, já voltamos então com a resposta dessa pergunta da Ana Carla Costa. Um instante só.
Muito bem, voltamos então com Conexão Poder. Hoje conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, um papo bastante animado e bastante polêmico até. A Ana Carla deixou a pergunta no ar no bloco anterior. Eu gostaria que você repetisse, Ana Carla. É sobre a Planservice, que foi a empresa contratada pelo governo do estado na gestão passada para fiscalizar as obras da Copa. Essa empresa recebeu 47 milhões pelo serviço. Segundo o representante dessa empresa, ele disse na CPI da Copa, na Assembleia Legislativa, que fez mais de 500 apontamentos de irregularidades nessas obras. IPs. Eu queria saber do senhor se o TCE teve acesso a esses relatórios, né? Se o TCE acompanhou esse trabalho dessa empresa, né? E se realmente essa empresa ela agiu de forma correta ou ela cumpriu o que foi estabelecido no contrato pelo próprio governo do estado. Tá, deixa eu insistir num assunto que é fundamental, até para ficar claro isso, né? O tribunal tem o devido processo legal. Nós vamos julgar esse contrato do VLT no momento oportuno. Tomara que reprove. O que ocorre é que no contrato obriga a ter uma empresa de fiscalização que está dentro do contrato, que é uma empresa, vamos dizer assim, que faz parte do investimento. Ela tem que acompanhar a obra. Esses relatórios dessa empresa contratada para fiscalizar, ele tem que se acompanhar na hora do julgamento da execução do contrato. Se a empresa não fez o trabalho dela, ela também será penalizada pelo tribunal. Agora, o tribunal não recebeu isso de forma rotineira, porque ainda está em execução e nós estávamos também produzindo o nosso relatório. Será que não recebeu porque existiam esses apontamentos, essas irregularidades e o governo queria esconder isso? Não, eles obrigatoriamente vão ter que nos passar, oficialmente, não é nem por nenhuma deferência. Mas agora as irregularidades estão aí, né? Não, na época agora que foram feitas. Agora é que as coisas estão acontecendo, porque o tribunal fez relatórios, determinou atitudes para o governo, e se o gestor não tomou as atitudes, não cumpriu as determinações, ele será responsabilizado. Essa sede de penalizar, as pessoas têm que ter paciência. Eu volto a dizer, nós vivemos numa democracia. Eu estou dizendo paciência em relação a penalizar. Sim. Eu não posso apontar você como culpado e já te condenar e te mandar te prender. Então, é um processo. O processo do VLT está em execução. O tribunal não julgou. Nós acompanhamos, fizemos relatório, identificamos deficiências, achados de auditoria, problema, determinamos que o gestor cumprisse. Mas esses relatórios produzidos no só ano passado, só para concluir, o senhor não teve acesso a nenhum deles? Não, oficialmente não. Mas eles serão parte do julgamento. Lá no final? Não, para julgar no final. Você não julga no meio, não tem como. Sim, não mas tem o como. acompanhamento... Porque você vai julgar esse ano do ano passado. Como é que você vai julgar no meio? Você acompanhar, julgar não, acompanhar. Não, acompanhamos, tanto que nós produzimos relatório e mandamos corrigir. Agora, veja bem... perguntando assim, acompanhar o relatório da Planserv, estou dizendo. Acompanhar... Sim, eles deveriam ter mandado oficialmente para o tribunal. Agora, não houve prejuízo, que nós acompanhamos também a obra e sabíamos tudo o que estava acontecendo, tanto que determinamos nossos relatórios também as medidas, talvez iguais às que eles produziram no relatório. Agora, esse relatório deles faz parte do contrato. Eles obrigatoriamente têm que acompanhar o contrato na hora do julgamento do Tribunal de Contas. Para a população entender, é crime, não é? Você contrata uma empresa para fiscalizar, ela aponta essas irregularidades e você não toma nenhuma providência para solucioná-las, em tese, é crime, não é? Em tese, é um crime de responsabilidade. Quer dizer, que o Paulo ia tocar, né? Tinha que tomar atitudes. Agora, se não tomou no momento correto, porque a empresa também não tomou, cabe ao governo acionar a empresa. Porque se o governo determina que a empresa faça, a empresa não faz, não tem como pegar, como diz alguém aí, um revólver lá na cabeça do cara. Porque a empresa também não tem. Mas tem medidas contratuais que podem. Sim, mas aí você entra no processo. Não, mas ela é contratada do governo, ela vai... Aí você entra na judicialização para penalizar a empresa. Então, nós estamos falando aqui de um processo que está em andamento e que causa um estresse muito grande à população por dois motivos. Primeiro é que se vendeu um prazo que era impossível cumprir. 1 ano e 8 meses. Vários prazos. Segundo é que é muito dinheiro envolvido. E terceiro é que ninguém sabe o que vai acontecer. E isso causa um estresse contínuo. Porque o estresse de trás da coisa mal encaminhada, de forma
de tempo de execução e de custo, e o estresse atual, porque não sabe o que vai acontecer. O que eu volto a dizer, o que é preciso é encontrar o caminho. Mas olha, a população não quer saber só de penalizar o gestor que cometeu erro. A população quer andar dentro do VLT. Não, mas isso tudo que está acontecendo é culpa do gestor, é culpa dos deputados que apoiaram isso, é culpa da população também que bateu palma para esse circo todo que está aí. A população é menos culpada aí. É culpa da população que bateu palma. Eu não vou defender a população, não tem que fazer média com ninguém. É culpado sim, porque também bateram palma para esse circo todo que está aí. O seu Éder Moraes, quando falou na Secopa, olha só, o seu Éder Moraes, quando falou que ia fazer o VLT, quando lançou, quando definiu que ia ser o VLT, houve uma coletiva de imprensa lá na Secopa ainda, e ele jurou que em 1 ano e 8 meses ele faria. Eu estava lá, não vamos entrar. Só vou falar para você, eu fui o único jornalista a questionar isso. O senhor não consegue fazer em 1 ano e 8 meses. E eu quero lembrar o seguinte... Não dá tempo. O VLT de Jerusalém, conselheiro, é a cidade mais ou menos do tamanho de Cuiabá, e foi inaugurado mais ou menos naquele período que definiu fazer aqui. É um VLT do mesmo tamanho, 22, 23 quilômetros. Levaram 5 anos para fazer em Jerusalém, em Israel, que é um país rico, sério e tem gente competente. E é padrão em engenharia. Agora, em Cuiabá, nós íamos fazer esse mesmo VLT em 1 ano e 8 meses? Olha, não, tem essa paciência. Agora, eu quero lembrar que quando nós, do tribunal, começamos a botar publicamente todas essas questões, questionar prazos que estavam atrasados, a imprensa nos bateu duro. Eu fui vítima de algumas notinhas. Eu não bati no senhor. Eu não bati. Quem que esse cara é contra então, a imprensa também tem culpa, né? A imprensa tem esse culpa. cara é contra a Copa do Mundo, que eu ouvi. Prejudicar Cuiabá. Foi isso que eu ouvi nessa coletiva de alguns colegas. Você está contra Cuiabá? Você é contra o VLT? Não, eu sou contra toda essa meleca que fizeram com a cidade. Tá, tudo bem. Eu só queria dizer Contra o seguinte, Cuiabá que a imprensa pode realmente ter culpa e tal, mas eu acho que a população não tem culpa não, porque ela foi... Tem culpa porque foi bater palma para esse Mas ela foi enganada. Não tinha o que fazer. Eu queria mudar de assunto aqui. Eu não tenho que fazer média com ninguém, seu Paulo. Tudo bem que não faça, mas a população não tem culpa, não. Essa é a minha opinião. Tem culpa sim, é a minha opinião. Então, o senhor respeita a minha opinião. A imprensa tem mais. Mudar de assunto Vamos mudar aqui. de assunto, vamos falar de política, seu Paulo Coelho. É verdade que o senhor já está pleiteando ser governador do estado, conselheiro? Não, eu não sou candidato. Veja bem, eu ouvi isso lá em Sinop semana passada. Mas veja bem, eu sou do Tribunal de Contas, sou juiz de contas. Eu sou impedido legalmente de ter atividade política eleitoral partidária. Mas o senhor pode deixar o Tribunal de Contas, pode aposentar. Quando eu deixar o tribunal, aí eu tenho... Só para lembrar, o senhor já foi deputado estadual e federal, né? Sim, já foi secretário de Educação. Quando eu deixar o tribunal... Se eu deixar o tribunal, passo a ter a condição legal de ser candidato a qualquer coisa. Mas é um desejo? É um desejo do senhor? Olha, veja bem, seria hipocrisia dizer o seguinte, quem que é homem público e não deseja governar o seu estado? Eu acho uma hipocrisia dizer que não. Agora, você tem que estabelecer que você tem que ter bom senso. Você pode desejar e não ter as condições para isso. Então, neste momento, eu não discuto, eu sou do tribunal, vou presidir o tribunal nos próximos 2 anos, 2016 e 2017. Então, nesses 2 anos, eu garanto que eu não sairei do 16, tribunal. 17, mas 18, né? Mas Quem sabe? 18 eleição para governador. Há uma corrente muito forte de empresários e políticos da região norte do estado, já trabalhando o nome do senhor lá em cima. Só para lembrar, o conselheiro foi filiado ao PDT, partido do governador Pedro Taques. Foi filiado ao PDT há muitos anos. Quem sabe, né? E aí, esse desejo vai se aflorar nos próximos 2 anos ou o senhor vai arrefecer da ideia? Não, eu volto a dizer, eu não posso discutir questões políticas eleitorais, eu sou impedido. Nesse momento, sim, eu garanto a vocês, tá, a população, de que eu jamais vou... Hoje é domingo, ele está no dia de folga dele, ele discute o que ele quiser, tá? Mas eu garanto que eu não vou cometer a ilegalidade de usar o tribunal de forma indevida. Eu tenho um respeito muito grande com a instituição Tribunal de Contas, com os meus colegas conselheiros e conselheiros substitutos, procuradores. Jamais alguém vai, vamos dizer, me surpreender eu fazendo política eleitoral dentro do Tribunal de Contas. Agora, o dia que eu sair do tribunal, eu estou livre como um passarinho para tomar beijo. Quer dizer, depois de 2 anos como presidente, o senhor aí, 2018, pretende deixar o tribunal? Não sei, eu não vou dizer que vou... A cara do América. Eu posso dizer para você que nos próximos 2 anos eu não vou sair. Então, assim, o assunto que o senhor pode falar enquanto conselheiro, então, saindo da seara aí
política partidária, lei de responsabilidade fiscal. Isso. Existe uma discussão muito grande, muito forte, hoje sendo travada no Legislativo aqui do Estado de Mato Grosso, quanto à situação que o ex-governador Silval Barbosa teria deixado, fala-se aí, o atual governo fala de 912 milhões de reais de restos a pagar. O ex-governador diz que não, rebateu dizendo que deixou dinheiro em caixa. Ao ser verdade, porque o que preconiza a lei de responsabilidade fiscal é que o gestor não pode deixar restos a pagar sem previsão orçamentária, sem dinheiro em caixa. Como que o tribunal está vendo isso aí? O ex-governador Silval Barbosa, ele pode ser penalizado de que forma, caso venha realmente a se confirmar o que está sendo colocado aí pelo atual governo? A coincidência, Paulo, é que eu sou o relator. A responsabilidade é minha de levar o voto para o plenário. Eu sou o relator das contas do governador. Como é que está o andamento dessa análise aí, então? Está sendo feito. E o tribunal, nem eu como relator, vou entrar em debate político de gestão. Nem o secretário diz uma coisa, o ex-governador outra. Vai ser votado quando? Tem previsão já? Agora em maio. Maio? Final de maio, acho. Não tem uma data. 3 de junho vai votar. Volto a dizer o seguinte, a lei é clara, não pode deixar contas dos 2 últimos quadrimestres sem o devido dinheiro em caixa, ou não ter a conta. Se tiver a conta, tem o dinheiro. Então é claro, a lei de responsabilidade fiscal. Não só isso, todas as questões relativas à construção, limites de gasto com a educação, com saúde, limites de endividamento, de financiamento, limites de gasto com o pessoal, tudo isso está sendo estudado tecnicamente, eu volto a dizer. Não tem como entrar no debate político em relação a isso. O tribunal tem que ser técnico. Mas tem um debate que o senhor pode falar. Não, mas só complementando a sua pergunta. Sim. É claro que se tiver problemas, eles serão colocados e serão avaliados pelo tribunal. Eu te garanto que o meu voto é um voto justo. É um voto que técnico. Dentro do que está o balanço. O que tiver de erro será colocado no meu voto. Agora, eu não posso também... se o governador Silval, vou dar um exemplo aqui típico em relação ao que é o processo democrático. Se o balanço é do ano passado, é o que eu digo, o tribunal julga as contas que foram encerradas, que foram executadas. Então o balanço ficou pronto, foi entregue agora no final de março, início de abril, o balanço foi entregue pelo atual governo, que o governo é um só, então foi entregue o balanço do Estado de Mato Grosso, das contas de 2014. Se lá no balanço tudo estiver correto, eu também não vou ficar com constrangimento de aprovar as contas do balanço do ano passado, só porque o ex-governador saiu desgastado, acusado de corrupção. Se lá no processo, se o balanço estiver correto, eu não tenho esse constrangimento. Olha só, como também não tenho de penalizar se for necessário. Mas se houve, de fato, foram deixados restos a pagar... Sem recursos, vai ter que ser se foram deixados não é enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. O atual governador não poderia legalmente deixar de pagar sem sofrer... Não é simples assim pelo seguinte... Porque eu queria só emendar nessa pergunta. Fala-se aí de um tal de leilão reverso. Que seria o cara dar desconto, esse o senhor está me devendo... Parcelar e dar desconto, o senhor me dá desconto se o senhor quiser receber. Bom pagador? Bom pagador. O governador atual, Pedro Táxi, ele não poderia, ao invés de assumir responsabilidade do Silval da Cunha Barbosa, que teria deixado aí quase 1 bilhão, ao invés de pagar esse... Não estou fazendo apologia aqui ao calote, não, mas ele não poderia muito bem deixar de pagar uma coisa que não é dele e pegar esses 912 milhões e investir na saúde, na educação, por exemplo? Não, porque é o seguinte, o governo é um só. O governador é Silval, é Táxis, é Mané, é Zé, Joaquim, o governo é um só, a responsabilidade do governo. O governo não pode se enriquecer ilicitamente. Se você presta um serviço para o governo, se você presta o serviço, você tem que receber, independente se foi o governador Mané ou Pedro, que fez o contrato e que mandou fazer o serviço. Agora, se não tem o serviço, se a conta é fantasma, é ilegal, é outro problema. Cabe provar que aquilo ali é ilegal, que aquilo ali é uma fraude, que aquilo ali é uma corrupção. Agora, se o serviço foi prestado, o Estado tem o dever de pagar, obrigatoriamente.
Ele não pode se enriquecer. É como você prestar serviço como professor e não receber. Você não pode prestar serviço ao Estado sem receber. O senhor Como concorda o com senhor esse analisa projeto o do leilão governo, reverso? do leilão reverso, né, o projeto Bom Pagador? Isso é questão de gestão. O tribunal não se mete. Mas ele é O senhor muito concorda ou não concorda? Mas com ele é... Eu não tenho opinião, porque é gestão. O senhor não tem opinião? Se o governo acha que isso é conveniente, ele tem o direito de tomar decisões. Gestão é gestão. O tribunal não se mete nisso, porque é uma Pois é, questão... mas e a qualidade do serviço? Agora, veja bem, se eu prestei um serviço adequadamente, no preço justo, eu jamais vou dar desconto. Não tem leilão reverso E na se minha seu vida. contrato tiver em andamento? Se o Então, quer contrato dizer, ele tiver não em andamento- concorda, está respondendo a Não, minha eu pergunta. estou dizendo eu como fornecedor. Deixa eu dar um recado Se eu aqui. fornecer para o Estado e honestamente eu quero meu Já dinheiro. respondeu a minha pergunta. Deixa eu só colocar um lembrete aqui. A TV Pantanal completou um ano no ar, Ah, né, que Ana ótimo. Carla? E foi agraciada com moção de aplauso lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá. O Igor Tax esteve lá na semana passada recebendo essa moção. Parabéns para a televisão, parabéns aí para toda a equipe. A moção foi oferecida pelo vereador Maurélio Ribeiro, o mesmo que me deu o título de cidadão cuiabano. Agora Obrigado, ele tá viu, todo Maurélio? que é cidadão Depois de cuiabano. 25 anos, virei cidadão cuiabano. Agora não sou pau rodado mais, viu, galera? Sou pau fincado, tá? Fazer uma pergunta aqui. Acabou nosso tempo, Paulo Coelho. A última, a minha, pelo Faça amor. rápido. Antônio Conselheiro. Me fale uma coisa aqui. Conselheiro Antônio Rápido, Boa. Paulo Coelho. Antônio Conselheiro, sabe quem foi Antônio Conselheiro, Sei. né? Sei. Um revolucionário. É, líder religioso. Eu queria saber do senhor, que não é líder religioso, mas que é um líder das contas do controle externo aqui do estado de Mato Grosso, por que não há uma sintonia entre Tribunal de Contas do Estado e as câmaras municipais de vereadores? Por que eu pergunto isso? Exemplo recente aqui, a Câmara Municipal de Várzea Grande. Vocês, o Tribunal de Contas, Controle Externo, apontaram uma série de irregularidades, recomendando inclusive pela reprovação das contas lá na Câmara. E a Câmara, gloriosa Câmara, com Quase patrola, unanimidade. aprovaram as contas irregulares do prefeito, no caso, Wallace. Por que não está havendo a sintonia? Não teria como falar a mesma língua? André vai me dar um tempo, porque foi Pode muito falar. conveniente essa pergunta. Na quinta-feira, agora passada, nós em Tempo sessão, para o conselheiro aí, tá? nós em Vamos lá. sessão aprovamos um projeto, um programa de capacitação chamado Democracia Ativa. É uma contração de democracia representativa. Democracia Ativa é um projeto voltado para os vereadores de Mato Grosso. Nós vamos reunir, iniciar agora em maio, trazer os vereadores dentro do tribunal e passar um dia dando curso de capacitação para eles nas áreas leis orçamentárias, fiscalização da lei de acesso à informação que existe, está em vigor e não cumpre, Portal Cidadão, SIC, Serviço de Informação ao Consumidor, e contas de gestão de governo. Porque, infelizmente, muitos dos vereadores, não é culpa deles, porque os partidos que deveriam ter esse dever de capacitar, quero ser vereador, então, fazer um cursinho aqui, o que é o vereador? Quais são as suas responsabilidades? Por exemplo, leis orçamentárias é fundamental, as pessoas não participam, não Tem capacitam. vereador que não né? sabe nem escrever. Então, mas aí nós vamos fazer esse utopia do curso senhor. ao longo de um dia inteiro e contas de governo e de gestão. Porque o que ocorre? A população não entende e muitos dos vereadores não entendem. Contas de governo, nós não julgamos, o tribunal não julga. Emite um parecer técnico para subsidiar o julgamento político da Câmara. Recomenda aprovação ou reprovação. O parecer é técnico, o parecer é oficial, favorável ou contrário, para as contas de governo. O que são contas de governo? É os limites que nós falamos aqui. Limites de gasto com pessoal, com educação, com saúde, se cumprir o orçamento. É o caso do governador. O governador, nós não julgamos as contas dele, nós emitimos um parecer, quem julga é a Assembleia, caso do presidente da República, quem julga é o Congresso. E contas de gestão é aquele que assina um cheque, é o que gasta o dinheiro. No caso dos prefeitos, 90% dos prefeitos é o que assina cheque. Então ele é julgado duas vezes. Julgado nas contas de governo, que foi essa da Câmara de Várzea Grande, mas o Wallace, o prefeito de Várzea Grande, também será julgado no gasto financeiro. Então, essa capacitação que nós vamos fazer com todos os vereadores, com todas as câmaras, é nesse sentido dessa aproximação, porque nós compartilhamos uma atividade igual, que é o controle externo.
A Câmara, o Poder Legislativo, também tem essa obrigação da fiscalização do controle Conselheiro, externo. esse curso é importante, é válido, mas o julgamento nas Questão de câmaras são mentalidade, políticas, né? Pois é. E existe, envolve outras Pois é, negociações mas aí, é isso que eu estou dizendo. não muito Quem julga, republicanas. mas quem Mensalinho. julga esse Mensalinho. caso das contas de governo é a Câmara mesmo. Tanto que para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, ele tem que ter um quórum qualificado. Mas isso não enseja penalidades ao gestor como gastador do recurso. Se ele for julgado nas contas de gestão irregular, ele também fica impedido de ser candidato pela lei ficha limpa. Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, obrigado pela sua, Obrigado a pela vocês. sua entrevista, obrigado pela sua vinda aqui. Algo que nós não tenhamos Não, eu fico tocado satisfeito. e o senhor queira tocar? O Américo está lembrando o senhor de alguma coisa lá? Tem uma colinha Pode aí. falar, Américo, qual é a cola? Não, é a questão de julgamento. Você julga um contrato, as contas de um contrato, não quer dizer Só as pra você contas entender da o VLT, Secopa, né? né? No caso do VLT. Então, as contas, a Secopa foi extinta, né? Então, agora, quem assumiu essas obras da Secopa foi a Secretaria de Cidades. Tanto que agora o tribunal, eu fiquei ao longo desse tempo como relator da Secopa, agora passou o conselheiro Novelli, porque é o relator da Secretaria de Cidades. Todos os processos inacabados dessas obras passaram Caiu na mão do engenheiro, para o pelo menos, vai conselheiro entender um Novelli. pouco de obra. Conselheiro, deixa eu entregar o presente aqui do nosso programa para o senhor. Muito O obrigado. senhor já esteve de uma outra vez, mas a gente ainda não tinha esse Muito obrigado. presente. Coloque lá no seu gabinete para se lembrar da gente sempre. Muito obrigado. Abraço para o E Américo aí, Correia também, que tá aí. no Repórter MT, o senhor pode acompanhar. Colocarei na minha mesa de trabalho. O senhor pode Cadê acompanhar o do este Américo? programa e outros programas também. Esse que o senhor programa, só para não tem assistido. dizer que é um programa bastante rico, eu assisto normalmente, Obrigado. gosto do debate. Parabéns aí, obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor, pela presença aqui. Ana Carla Costa, obrigado mais uma Obrigada, vez. obrigada pelo Parceira convite, voltando. obrigado. E vem novidade por aí em relação a Ana Carla Costa. Vou falar Vai casar? uma próxima oportunidade. Não, já casei. Paulo Coelho, obrigado. Você em casa, obrigado também pela sua audiência. Se você não acompanhou essa entrevista na íntegra, pode acompanhar a partir de amanhã cedo no site Repórter MT. O endereço está aí na tua tela. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.